Ok, eu vou incluir na nossa conversa aqui, César, o economista César Bergo, professor de Mercado Financeiro da Universidade de Brasília, a quem eu agradeço pela presença no SBT News. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite, César. É um prazer estar com vocês aí. Professor, a inflação dentro da meta garante uma queda na taxa de juros agora para esse ano? O interessante é assim, na verdade, dois aspectos importantes. É a primeira vez em muito tempo que o presidente do Banco Central não vai precisar fazer a cartinha justificando a, a quebra do teto da meta. E isso aí faz com que também há um ambiente positivo dentro do Banco Central, que nos últimos anos tem que justificar por que não cumpre a meta do Conselho Monetário Nacional. Agora, não tenha dúvida que no início do ano nós tivemos problemas aí de fornecimento de alimentação, sobretudo os ovos, começaram o ano subindo muito de preço, o leite e tal. Então, no decorrer do ano, o curioso é que chegamos ao final do ano, os preços se mantiveram equilibrados no campo da alimentação, decorrente também do que você falou com relação à produção agrícola, mas também em função também do preço do dólar, né? O dólar também caiu de preço bastante, isso contribuiu para baratear as importações, sobretudo de produtos alimentares, como trigo, por exemplo. Então, isso fez com que os preços dos alimentos caíssem. O grande vilão do ano, né, nós vimos aí, foi a energia elétrica, que subiu bastante, mas já iniciamos o ano aqui de 2026 com a bandeira verde. Isso vai ser muito bom, com a perspectiva de reduzir, porque a energia elétrica está na base de tudo. Outro aspecto importante, Leandro, é o preço do combustível. Com o dólar caindo e o petróleo também caindo de preço, nós teremos barateamento do preço do combustível. E com relação à reforma tributária, a cesta básica deverá ficar isenta de impostos também de ICMS. Então, isso tudo juntando dentro de uma questão, existe uma perspectiva de 2026, a redução de preços, e aí você vai ter queda da inflação e pode levar o Banco Central, sim, a fazer uma política menos restritiva, porque essa taxa de juros hoje é a maior do planeta. Até a Turquia ficou atrás da gente. Então, do ponto de vista técnico, já existiriam motivos para o Banco Central iniciar um corte de juros. Esperávamos para janeiro, mas isso deve acontecer apenas na segunda reunião do Copom nesse ano de 2026. Viu, Leandro? Agora, professor, o que é preciso para o Banco Central mexer na taxa de juros? Uma reforma administrativa seria fundamental para poder o Congresso fazer agora, né? O senhor acredita que em ano de eleição uma reforma administrativa deve sair do papel? De fato, assim, a questão, o maior gargalo internamente é a política fiscal mesmo, né? E a política administrativa afetaria a política fiscal positivamente, porque reduziria a despesa do governo. Mas o governo vem andando com a política fiscal acelerando, né? E você tem a política restritiva no lado monetário. Então, não casa. Então, é importante que as duas políticas andem no mesmo sentido. O que está pesando também na análise do Banco Central é a questão geopolítica mundial. Nós temos o Banco Central americano reduzindo taxa de juros, isso é positivo, pode fazer com que o Banco Central também reveja a sua posição, mas tem essa questão das guerras internacionais e também isso pode comprometer a avaliação do Banco Central. Mas o que está pesando também aqui internamente é a inflação de serviços, né? Então, nós vimos ainda que a inflação de serviços está bastante elevada e o Banco Central fala da desancoragem, né? E que não há, e é necessário que haja para efeito dele começar o processo de redução da taxa de juros, que já é mais que necessária, viu, Leandro? Nós temos a inadimplência das famílias aumentando, 80% das famílias têm algum tipo de dívida, mas o mais preocupante são as empresas, porque elas não conseguem fazer o capital de giro para poder tocar a sua produção e muitos dos empresários preferem colocar o seu dinheiro no mercado de investimento do que na produção. Professor, o nosso analista César Feitosa tem uma pergunta a fazer também lá de Brasília. César? Boa noite, meu xará. Obrigado pela entrevista. Queria entender da posição do senhor, porque o senhor bem destacou que há uma necessidade de a política fiscal e a política monetária andarem juntas, alinhadas, para que haja até mesmo essa redução de uma taxa de juros nesses próximos meses. Pelo menos essa é a indicação. Mas isso no ano eleitoral é mais difícil? Realmente preocupa esse interesse, geralmente, dos governos
planos de aumentar os gastos em ano eleitoral. Isso pode afetar até mesmo essa discussão sobre uma redução na taxa de juros? Acho que você foi no cerne da questão, viu, César? De fato, o ano eleitoral faz com que os governos gastem mais. E essa é a grande preocupação nesse momento aí. Porque nós tivemos muita dificuldade de aprovação de orçamento que ainda nem foi sancionado ainda. Então, existem elementos dentro do orçamento fiscal que fica difícil de a gente acreditar que vai performar. Não acreditamos que o governo vai conseguir cumprir esse orçamento que está aí. Então, o mercado ele fica com o pé atrás. Não tenha dúvida de que essa inflação que nós estamos tendo hoje, ela tem um pouco realmente dos gastos de governo ali envolvido. E você tem um ano eleitoral que pode ajudar no crescimento econômico, mas também pode prejudicar nessa avaliação com relação à taxa de juros da Selic. E é difícil a gente mencionar que haja algum governo diante de uma eleição que vai reduzir despesa. Nós estamos vendo aí a questão das emendas parlamentares, né? Tudo isso faz com que o fundo eleitoral, isso aumenta as despesas. Movimenta a economia, sim, mas, do outro lado, você cria essa dificuldade para que o Banco Central possa, de fato, praticar uma política monetária menos restritiva. E aí eu acredito que isso aí tem uma influência decisiva este ano, viu, César? Agora, professor, por que a inflação ela está controlada, o que a gente viu agora há pouco, mas a sensação é a de que os preços de produtos vêm subindo na prateleira desde o final da pandemia ainda? Olha, acontece, Leandro, que tem outro dado aí que saiu hoje, que é o INPC, que veio em 3,9. Então, as aposentadorias fora do salário mínimo vão ser corrigidas abaixo da inflação. Isso vai fazer com que o governo gaste menos. Isso é importante. Então, essa percepção, né, da população que vai no supermercado e encontra preços maiores, né? Mas a gente vê pela pesquisa, né? Nós tivemos uma pesquisa agora em dezembro, que os preços se mantiveram constantes comparado com dezembro do ano passado. O que precisa muito é um determinado produto que sobe mais, que sobe menos. Nós temos a questão do tarifaço, que também fez com que alguns produtos ficassem mais caros. Por exemplo, o café subiu 35% em 2025. Então, de fato, alguns produtos estão um pouco fora da curva. Então, o consumidor deve ficar atento com dois aspectos importantes nesse momento, que é a pesquisa. Você tem variação de supermercado para supermercado, e comprar em quantidade, porque a unidade sai mais barata. Então, combinar com as pessoas, porque essa percepção é de fato realista. Você vai no supermercado, você vê isso, mas tem muitos produtos em promoção. Então, é importante que a população e o consumidor ele tenha em mente essa questão da pesquisa, para que não doa tanto no bolso. Porque, em termos de estatística, nós temos acompanhado mês a mês, os preços dos alimentos têm ficado mais baratos, então o consumidor deve ficar atento nisso. Agora, no tocante a serviços, né, como você mencionou, aluguéis, educação, isso subiu um pouquinho acima da inflação. Então, também é necessário que a população faça uma pesquisa para verificar onde tem as melhores oportunidades. Porque, nesse momento, para 2026, com essa taxa de juros a 15%, a recomendação é economizar o máximo. Então, fazer um bom orçamento para que possa sobrar dinheiro e você não ser escravo do capital, ou seja, você receber juros em vez de você pagar. Andar longe de cartão de crédito, longe de limite de cheque especial, porque o endividamento não é indicado nesse momento, viu, Leandro? Professor, agora deixe-me fazer uma pergunta que muita gente se faz quando vai viajar, vai à Europa, ou então vai aos Estados Unidos, ou até a países aqui na América do Sul, e se pergunta por que a moeda, por que o real está tão desvalorizado em comparação a outras moedas do mundo, sobretudo o euro e o dólar? Olha, o que acontece é histórico isso, né? Você tem um padrão mundial, que é o dólar, mas no último ano, se a gente lembrar, o dólar bateu 6,40 e hoje está fechando abaixo de 5,40. Então, isso tem feito com que as pessoas também revejam essa situação, porque você tem uma condição hoje melhor do que o ano passado. Agora, o que leva o dólar a valorizar ou o euro a valorizar? São a questão da economia e a credibilidade desses países em termos de mercado. Você tem um risco, no caso do Brasil, mais elevado. Então, para se pagar e correr esse risco, o Brasil tem que se pagar
um pênalti, né, um valor, isso aí acaba refletindo no preço do real. Mas a política monetária americana hoje, me parece, caminhar para a desvalorização do dólar. Eles querem essa intenção. Então, isso é positivo para o Brasil em função de importações. Nós vimos que as importações vêm crescendo. O ano passado, nós importamos um valor maior do que dos outros anos, mas, de qualquer forma, não tem a menor dúvida, né? À medida que há aumento dessa credibilidade, não só fiscal no país, a tendência é que o dólar fique em preços mais comportados e o euro também, viu, Leandro? Ok. Professor César Bergo, muito obrigado mais uma vez, viu, pelas informações, pela explicação, pela aula de economia. Uma boa noite e um ótimo final de semana, viu? Um grande abraço para você, Leandro, para você, César, e um bom 2026. Para todos nós, para todos nós. Obrigado. Obrigado ao César também. Até já.